Olá a todas as pessoas! Estamos aqui de novo em mais um episódio do programa Ciclo de Palestras do Instituto Gileno Bahia. Como sempre, é um prazer estar aqui com vocês. O meu nome é Érica, eu sou uma mulher de 52 anos, tenho a pele amarela, cabelos lisos, compridos, pretos. Eu uso óculos de armação transparente e estou vestindo hoje uma blusa marrom. Meu fundo de tela é azul claro, tem alguns elementos coloridos e o logo do ciclo de palestras. Bom, eu moro aqui nos Estados Unidos, onde eu trabalho como mentora de saúde e bem-estar. Eu faço parte do Instituto Gileno Bahia como articuladora da Pétala Saúde e hoje eu estou aqui com vocês como facilitadora do programa Ciclo de Palestras. E para quem não conhece, o Instituto Gileno Bahia é uma organização sem fins lucrativos que tem como objetivo oferecer ferramentas para o desenvolvimento humano em todas as suas dimensões: intelectual, física, emocional, social e cultural. E se você quiser conhecer, apoiar os nossos programas, os nossos projetos e ações, visite o nosso site. É o www.institutogilenobaia.org.br e também siga a gente no Instagram, né? Que é o @Instituto Gileno Bahia. A equipe vai colocar aqui no chat para que vocês consigam seguir, clicar no link e seguir a gente. E para que as nossas ações, projetos e programas possam acompanhar, né, alcançar mais pessoas, a gente conta com o seu apoio. Se você puder fazer uma doação, a chave Pix do Instituto vai ficar rolando aqui na parte inferior desse vídeo, nesse momento aqui. E toda doação é muito bem-vinda, tá, gente? Se você também não puder doar em espécie, apoie o Instituto virtualmente, siga a gente nas redes sociais, que vão estar aqui na descrição desse vídeo, compartilhe, participe, divulgue as nossas ações. Bom, falei demais, agora eu queria dar as boas-vindas para a nossa convidada de hoje, a Gilmara Gonzalez, que vai falar, assim, a gente vai conversar hoje sobre finanças, como as nossas emoções podem afetar as nossas finanças. Por favor, Gilmara, bom dia, se apresente, faça sua autodescrição. Bom dia, Érica, é um prazer estar aqui e a todos que estão assistindo. Bom, eu sou Gilmara Gonzalez, eu tenho uma pele parda, o cabelo ele é na altura dos ombros, castanhas douradas. Uso óculos com uma armação marrom, visto uma blusa vinho com alguns brilhos e também com colar dourado. Meu fundo de tela é azul claro, com alguns elementos coloridos, com o meu logo, Gilmara Gonzalez, e o logo do ciclo de palestras também. Eu trabalho com educação financeira comportamental, especializada na parte comportamental das finanças, porque sabemos que a educação financeira, ela não é sobre números, ela é sobre o seu comportamento. E os nossos comportamentos afetam as nossas emoções, afetam as nossas finanças, e educação financeira é fundamental. Muita gente pensa que, eu não tenho dinheiro, eu não preciso de educação financeira. O contrário disso, quanto menor a sua renda, mais educação financeira você precisa para poder sobreviver aos percalços da nossa vida. Nossa, é verdade, né? Sem educação financeira, né, Gilmara? Na verdade, sem educação em nenhum aspecto, né? Seja na educação formal, né, educação básica, educação financeira, que, aliás, eu acho que a educação financeira tinha que estar incluída no currículo escolar também, desde pequenininho, né? Você sabe que a gente concorda nisso aí, e é um prazer estar aqui com você de novo, sempre apoiando aqui o Instituto. Obrigada, tá, Gilmara? Então, gente, hoje a gente vai falar sobre esse tema, né, emoções e finanças aí, que é muito interessante, né, porque muitas vezes a gente não se dá conta da relação que existe, né, entre as emoções e o dinheiro, as finanças. E você que está aqui assistindo a gente, eu queria saber, estou com uma curiosidade. Escreve aqui no chat, por favor, se você já tinha feito essa relação, já tinha percebido que, cara, emoções e finanças tem tudo, tem alguma coisa aí, né, nessa relação.
Então, Gilmara, eu queria começar essa nossa conversa, assim, pedindo para você falar para a gente, em linhas gerais, né, como é que acontece essa relação entre as emoções e as finanças? Bom, para começar, Érica, eu lembro que as emoções, elas são algo comum a todos nós. Todo ser humano sente emoções. Elas fazem parte da forma como nos relacionamos com o mundo. E o dinheiro faz parte do nosso mundo. Então, sentimos emoções diversas quando nos relacionamos com as nossas finanças. Espera só um minutinho que eu tô... Meu microfone estava mudo. Então, eu sempre esqueço de destravar esse microfone. Não, então, foi legal você tocar nesse ponto, né, Gilmara, porque todos nós, né, nós somos seres humanos, né, somos pessoas, seres humanos, e a gente sempre sente as emoções, né, a gente sempre tem alguma emoção aqui, sentindo, e essa emoção sempre vem a partir de uma interação, né, com alguma coisa ou com alguma pessoa, né, enfim. Então, essas emoções, elas podem ser negativas ou positivas, né? Podem levar a gente para um estado, né? Um sentimento de bem-estar ou de mal-estar, né? E isso que você trouxe aqui nessa primeira frase que você falou, assim, eu me lembrei daquele filme Divertidamente, né? O primeiro filme, que apresenta algumas dessas emoções básicas, né? Que a gente sente no nosso dia a dia, né? Lá no filme tem a alegria, a tristeza, tem medo, tem raiva, tem o nojinho, né? Então, assim, sempre que alguma situação acontecia, né? A personagem sentia uma determinada emoção, uma dessas aí, né? Elas ficavam aqui maquinando, né? Naquela sala de computador. E essa personagem, ela agia, né? Ela se comportava de alguma maneira, então ela reagia, né? De acordo com a emoção que ela sentia. E assim, como mostra o filme, é assim que acontece com todo mundo, né? Então, assim, então, Gilmar, eu queria que você falasse, assim, como essas emoções que a gente sente, né? Como é que as emoções que a gente sente e essa maneira que a gente reage às situações, né? Podem vir a influenciar as nossas decisões nessa sua área aí de expertise, né, que é a área financeira, a área das finanças e do dinheiro. Então, essas emoções que você falou, elas são as emoções primitivas do ser humano. Desde bebezinho, você já vem com ela, alegria, tristeza, medo, raiva e nojo, né? Que são as 5 emoções que apareceram lá no filme, Divertidamente. Inclusive, eu tenho uma palestra baseada totalmente em todas as emoções, juntando as emoções do Divertidamente 1 e 2, falando sobre as emoções, e é muito incrível. Elas são consideradas emoções básicas na nossa existência e fazem parte da forma como nós nos relacionamos com o mundo, com os outros e principalmente com o dinheiro. O que muitas pessoas não percebem é que essas emoções não ficam de fora quando tomamos decisões financeiras. Muito pelo contrário, elas muitas vezes conduzem essas decisões. A alegria, ela pode nos levar a celebrar com compras. A tristeza pode nos empurrar para o consumo como forma de alívio. O medo pode nos paralisar ou nos tornar presas fáceis para golpes financeiros. E a raiva muitas vezes vira aquele, já que não dá certo nada mesmo, vou gastar tudo mesmo. Entender como essas emoções nos afetam é um passo essencial para construirmos uma relação mais saudável com o dinheiro. Porque não basta só planilhar ou cortar gastos, é preciso olhar para dentro, acolher o que sentimos e tomar decisões com mais consciência. E hoje nós vamos conversar sobre como tudo isso se conecta, emoção, comportamento e finanças, de uma forma prática e leve, para que vocês possam usar esse conhecimento no seu dia a dia. Então, esqueci de novo do microfone. Então, gente, é incrível, né, como essas emoções, né, afetam, né, tudo, na verdade, né, Gilmara, porque não é só a parte financeira,
elas afetam também as nossas decisões, né? A gente teve uma palestra depois, vocês olhem aí, também com a nutricionista Ângela, que ela fala também sobre a relação das emoções com a fome, né? Que às vezes a gente também acha que está com fome, não está com fome, a gente só está ansioso com alguma coisa e coloca um monte de bobagem para dentro. E da mesma maneira você falou aí dessas interações das emoções com as decisões que a gente toma, né? As decisões financeiras que a gente toma, na verdade, né? Então, é incrível como tudo, nós somos emoções, né? Nós agimos de determinada maneira, e isso tudo nos dá uma consequência, né? Cada ação, uma reação. Né? Então, assim, dá para ver que tem emoções aí pela sua fala, né? Eu lembro da raiva aí, da tristeza e tal, do medo, que podem nos levar a fazer boas escolhas e outras nem tanto, né? Então, assim, até mesmo as boas emoções, entre aspas, também podem nos levar a fazer umas besteiras aí por aí, né? Pelo que você falou. Então, assim, em geral, né? Gilmar, eu queria que você falasse assim, sobre essas emoções, como é que elas podem beneficiar a gente e atrapalhar a gente, né, no campo da saúde financeira. Fala um pouquinho para a gente dessas emoções aí, faz um resuminho para a gente entender. As nossas emoções, elas funcionam como um motor invisível por trás das decisões financeiras. Quando nós estamos felizes demais, por exemplo, podemos gastar sem pensar. Já na tristeza ou no estresse, é comum fazer aquela comprinha só para aliviar o momento, o famoso eu mereço. E o problema é que essa atitude repetida pode virar um padrão. E quando não reconhecemos isso, acabamos tomando decisões que não combinam com o que realmente queremos para o nosso futuro. As emoções, elas são, assim, eu costumo dizer que a emoção é boa ou ruim? Depende. Depende de como você vai interagir com ela, qual vai ser o resultado depois. Eu posso fazer uma compra porque eu estou feliz e depois ficar triste quando chegar a fatura do cartão. Sim, com certeza. E assim, isso me fez lembrar assim, de uma conversa, né, que a gente gravou aqui pelo ciclo de palestras, foi até com a Joyce Ribeiro. Ela está gravada aqui no canal, né, do Instituto Juliano Bahia, e se vocês quiserem assistir depois como complemento, é sempre uma boa. E aí eu lembro que nessa conversa a gente falou muito sobre essa regulação emocional, né, que é a inteligência emocional, né, que você se referiu aí, que, por exemplo, a alegria, né, seria um sentimento tão bom, digamos assim, mas ela mesma pode nos fazer com que a gente reaja de uma outra maneira que não é tão boa assim, né? Então, assim, quando a gente fala sobre inteligência emocional, é importante perceber as emoções, né, que a gente sente, né, e depois usar essas emoções de uma forma inteligente, não de uma forma não inteligente, digamos assim, né, fazendo essas besteiras aí que eu falei antes sei lá, gastar mais ou de gastar com uma coisa que você não precise, enfim, né, por causa dessa emoção aí. E aí, isso está totalmente ligado à questão da inteligência emocional, né? Porque quando a gente não tem essa inteligência, esse equilíbrio emocional, né? A gente pode se deixar levar aí pelo impulso, pela tristeza, ansiedade, né? E tal, fazer poucas escolhas ruins, né? E a gente pode sofrer as consequências disso, né? Então, Gilmara, assim, fala um pouquinho para a gente aí sobre, de repente, como esses desequilíbrios, né, quando a gente não está lá equilibrado emocionalmente, como é que esses desequilíbrios podem afetar, né, podem gerar consequências, né, diretas no nosso bolso. Bom, primeiro de tudo, entender como as emoções nos afetam é um passo essencial para construirmos uma relação mais saudável com o dinheiro. Porque não basta só planilhar ou cortar gastos, né? Mas, por exemplo,
O estresse e a ansiedade, eles são um perigo para o nosso bolso, muitas vezes, porque quando estamos ansiosos ou estressados, queremos resolver tudo rápido. E aí é que mora o perigo. Tomamos decisões no impulso, isso vale desde comprar sem necessidade até cair em golpes, como promessas de dinheiro fácil, esquemas de pirâmide ou supostos investimentos milagrosos, que nessas horas o emocional grita mais alto que a razão. Por isso, sempre que possível, respire fundo e adie decisões financeiras para um momento mais calmo. É por conta da ansiedade, por conta de não perceber o seu interior, as suas emoções, que muita gente hoje em dia está caindo no golpe dos jogos do tigrinho ou das bets, achando que é um investimento. E isso, infelizmente, não são investimentos e são um caminho, muitas vezes sem volta, para um vício que pode destruir a sua vida financeira. É incrível, né? Você falou aí sobre essa questão dos jogos e vícios, né? Porque muitas vezes, assim, eu sempre vou fazer um paralelo meio com a alimentação, viu, Gilmara? Porque é a minha área também. Então, assim, a gente se vicia, às vezes, em algumas coisas que dão prazer imediato ali, né? E aí, esses jogos de azar, você ganha um pouquinho ali, você fala, nossa, eu sou invencível, né? Então eu vou ganhar sempre, né? A gente fica meio que iludido ali. E quando a gente ganha, né, e aquilo é uma recompensa imediata, né? A gente ativa uma dopamina aqui na nossa cabeça, e aí isso faz com que a gente pense que a gente é super capaz da gente ganhar sempre, e a gente continua fazendo, a gente vai perdendo, e a gente não tem limite, porque a gente sempre acha que na próxima a gente vai ganhar, né? Então, é incrível como esses mecanismos, não, essas ferramentas aí novas que a galera cria, que são esses joguinhos, esses bets, né? Que era a loteria antigamente, né? Antigamente só tinha loto e tal. O jogo do bicho, né, que tinha também, mas assim, hoje em dia está num nível mais rápido, né, por causa da tecnologia também, tudo. Então você perde muita grana muito rápido, você, quando ganha também, você sente né, aquela sensação de, ai, nossa, eu sou invencível, muito rápido. Então isso tudo está muito rápido, né? Então isso tudo está muito fácil de viciar a gente, né? Se a gente não prestar atenção, né? Porque, sei lá, de repente eu estou entediado, que é uma outra emoção aí que às vezes surge no nosso dia, estou entediado. Aí eu vou lá, não, mas vou jogar aqui um negocinho, né? Quem sabe eu ganho, quem sabe eu não ganho, né? Vou gastar R$10, sei lá, fazendo esse joguinho. Mas aí quando você vê no final do dia, você gastou R$10 e, né, para quê? Você gastou R$10, você podia ter comprado alguma coisa melhor, né? Uma comida, uma coisa assim, ou guardado, né? Você fala muito, né, para a gente se prevenir de alguma coisa. E, putz, eu gastei ali de bobeira no joguinho, né? Então, como Quando isso quando é só gastar e gastar só R$10, tudo bem. E né? pessoas que estão perdendo casas, imóveis, É porque está escalando, carro, né? todas inclusive até reservas financeiras que foram Sim, feitas com muito esforço estão sim. perdendo por causa de jogos, né? Né? O torrar mesmo, né? Torrar a herança, torrar o dinheiro que recebeu, enfim, que guardou a vida inteira, que trabalhou para ter, né? Exatamente. Então, mas isso eu acho que é porque é escalável, né, Gilmar? Eu acho. De repente você começa com R$10, que é o que a gente vê muitas vezes, você começa com dezão ali, né? E depois você vai ganhando uma vez, você perde outras e tal, e você não se dá conta, mas daquela sensação, quando você ganha, você fala, não, vou apostar 20 agora porque o 20 vai, né, eu vou ganhar mais de volta. Eu vou gastar 30 agora porque eu ganhei um dinheiro extra ali, vou gastar esse dinheiro extra que eu ganhei para ver se eu arrisco a ganhar dobro, sei lá. E não acontece, né? E aí você fica sempre tentando, cada vez com mais, e esse negócio escala num ponto que fica totalmente inviável, né, de você controlar, e você tem grandes perdas, né, que são as consequências aí dessa impulsividade, digamos assim, né, daquela emoção que te fez fazer aquilo e, enfim, e você não se dá conta, tá lá na frente já fazendo várias coisas,
Na E é o que verdade, acontece com comida também, né? Você come ali, eu vou comer um docinho. Não, eu quero comer 2 docinhos porque eu tô estressada. Aí você vai, e aí não para mais, né? na verdade, se nós formos ver pela neurociência, o nosso cérebro Sim, ele não é programado para perder, sim, né? O ser humano não foi programado para perder. Então, quando você ganha, e aí você perde, automaticamente te ativa algo de que você quer recuperar aquilo que você perdeu. Só que aí sim. você não recupera o que você perdeu, você perde o que você ganhou e, e E começa continua a ficar no perdendo prejuízo. coisas, É, né? é. Então, E aí isso vira uma relação não saudável, né, com o dinheiro, né, a partir dessa questão das emoções, né, Gilmara? Eu acho que esse, assim, por isso que é sempre importante, assim, a gente ter, se conscientizar que ter um equilíbrio emocional, né, entender as emoções que estão por trás, não agir por impulso de repente, que é o autoconhecimento isso, né, faz parte da gente se conhecer melhor, da gente entender gatilho, entender o que faz a gente querer gastar, o que faz a gente, né? E isso que você falou também antes, um pouquinho antes, sobre você parar, né? Me deu vontade de comprar aquele negócio ali, né? Como é que eu posso frear ou tentar entender essa emoção ali naquela hora, né? Naquele momento, isso que você trouxe de respirar, de parar e respirar, é sensacional também, porque a respiração, né, já é comprovada, é um dos mecanismos que mais faz você se acalmar, você se centrar, você focar naquilo que você tem que focar, né? Então, eu sempre faço, eu pratico yoga também, às vezes, então eu aprendi aquela respiração circular, né, que o pessoal chama, que você faz aquelas respirações lentas e profundas, né, inspirando, segurando, expirando e segurando também. E isso faz, cara, se você fizer umas 3 dessa, eu acho, antes de você, né, tiver aquela ideia, aquela vontade, não sei o que, não, para um pouquinho, faz a respiração, cara. Quando você voltar, você vai voltar com uma outra cabeça, eu acho, né, com uma outra visão, né, que era o que às até meu vezes pai não é nem, falava. às vezes não é nem a vontade, é o tal do anúncio no, no, Isso, no estoura. telefone, né? Porque assim, agora nós sabemos, né? Se vocês já assistiram aquele, se quem não assistiu, assiste, é um Muito documentário que bom. tem na Netflix, O Dilema das Redes, Sim, né? Que a gente bom. fala, nossa, parece que meu celular escuta, ele escuta sim. Aí você fala sobre um assunto, e Sim, daquele assunto eu falo sobre uma compra, queria comprar tal coisa, porque dali sim. a pouco começa a aparecer anúncio daquilo, Toda pipoca, os hora, toda ah, hora. preciso comprar um tênis de corrida. Começa a aparecer do nada, né? Do Várias nada, outras. Isso, várias exato. opções de tênis de corrida para você. E aí Exato. você, cara, como você já quer comprar, você já está precisando, vai lá e num clique você compra rápido, Sim, muito rápido. sim. E eles Mas aproveitam exatamente disso, né, Gilmara, do impulso, né, do impulso e tal, né, é, história é impulso, então eles se aproveitam disso. o que nós precisamos lembrar é que as empresas de marketing e as pessoas estudam, né? As Sim, suas emoções, inclusive, para saber como fazer você exato, gastar o seu dinheiro. Porque eu quero vender, né? Eu sou uma empresa, eu quero vender. Eu preciso descobrir o que faz a pessoa que está do outro lado comprar. Então, se exato. você não conhece, se você mesmo não conhece qual é o seu mecanismo de compra, qual é o gatilho, o seu gatilho, você acaba comprando coisas que não precisa, né? Sim, Às vezes, a ansiedade, a culpa e a baixa autoestima são grandes vilãs das nossas emoções. Quando a pessoa não se sente segura o suficiente, tenta preencher esse vazio com gastos, jogos ou mesmo com dívidas para manter uma imagem que não reflete sua realidade. Infelizmente, esse comportamento emocional pode abrir espaço para os vícios, como os jogos online ou as apostas, né? Que acabam virando um buraco sem fundo no orçamento e na saúde mental. Por isso é muito importante falar sobre dinheiro com acolhimento e sem julgamento, que é o que eu trabalho muitas vezes no meu planejamento financeiro comportamental, né? A gente trabalha com o comportamento da pessoa sem julgar se isso está certo ou se está errado. Vamos a realidade de cada pessoa. Então a gente vai ajudar e ajustar para que tudo entre nos eixos e se coloque
no posicionamento onde a pessoa quer, o que você quer para o seu futuro, financeiramente falando. E aí nós fazemos esse alinhamento, né? Você precisa conhecer as suas emoções para saber como você gasta o seu dinheiro. Né, Érica? Sim, eu concordo totalmente com você, porque e isso é autoconhecimento, né, Gilmara? É exatamente tudo relacionado a nós, né? O que a gente, além das emoções, eu acho, de entender como é que a gente reage, né? Como a gente entender os nossos valores, né? O que a gente quer para a gente, o que a gente deseja para a nossa vida, isso é muito importante também, né? Então, eu acredito que você, no teu atendimento, você precisa conhecer a pessoa, como você disse no início, né? Você não é uma regra para todo mundo, porque cada pessoa tem um cenário diferente, cada pessoa é um indivíduo diferente. Então, assim, cada pessoa vai se relacionar diferentemente com o dinheiro, vai ter outros valores, então você vai adequar tudo isso, né? E é isso que é importante que o pessoal que está assistindo a gente aqui entenda, que quanto mais a gente conhece a gente, né? Quanto mais a gente se entende, a gente entende a gente mesmo, mais fácil, não é mais fácil, mas é mais simples da gente encontrar maneiras que a gente consiga ter esse equilíbrio, né? Em todas as áreas da vida, né? Tanto no financeiro quanto na saúde física mesmo. Então, assim, é muito importante esse autoconhecimento aí que a Gilmara falou, né? E assim, entender essas emoções, como é que a gente reage, né? Ter essa inteligência emocional, né? Ter esse conhecimento emocional até próprio, né? E a gente falou também sobre isso naquela outra conversa que a gente teve, que a Gilmara já é a terceira vez que ela está aqui no ciclo de palestras com a gente, e a gente já falou isso naquela primeira palestra, né, que a gente teve, que a gente fala sobre o relacionamento saudável com o dinheiro, né? Então você traz muito disso naquela palestra também. Então o pessoal que está assistindo a gente aqui, dá uma olhada nessa palestra depois, né? Não deixa de assistir, porque tudo vai se conectar, né? Vocês vão ver que todas as nossas conversas aqui vão se conectar, né? Então, dê uma olhadinha ali. E aí eu vou fazer só uma pequena chamada aqui, gente. Se você está gostando, dá um joinha aqui nesse vídeo, dá um like aqui, né? Compartilhe esse vídeo depois com alguém que você acha que precise, né? De entender, né? De parar para pensar um pouquinho sobre isso. Apoia aqui o Instituto Juliano Bahia, está passando a chave Pix aqui embaixo para quem puder doar para a gente, para que a gente consiga, né, produzir mais palestras assim, mais conteúdos assim, para ajudar mais pessoas, tá? Então, só um pequeno parênteses aí, e vou voltar aqui para o assunto da palestra, porque a gente está chegando, né, na metade do final ali, e aí eu queria pedir também, se vocês tiverem dúvidas, né, algum comentário, recadinho para a Gilmara, escreve aqui no chat ou deixa nos comentários do vídeo, que aí no comentário fica para frente, né, que aí a Gilmara também responde assim que for possível. A gente também pega o feedback de vocês, né, aqui, né, as opiniões de vocês sobre o vídeo. Pode melhorar assim, pode melhorar assado, porque aí a gente consegue construir um conteúdo melhor para vocês, né? Então, agora chegando naquele momento, né, Gilmara, assim, da dica prática, né, que aí que o povo gosta, que é o povo quer, que é o que o povo quer. Então, assim, você tem, assim, alguma dica, né, ou algumas dicas, né, para quem quer melhorar esse controle emocional, né, quem quer ter mais esse controle emocional nas finanças? Bom, as dicas nós sempre temos, né? O que eu vou começar a falar é o seguinte: uma forma de você desenvolver uma relação mais saudável com o dinheiro e com as suas próprias emoções, né? Primeiro de tudo, o primeiro passo é entender que dinheiro e emoção andam de mãos dadas. E tá tudo bem sentir, né? Mas é importante reconhecer esses sentimentos antes de agir. Se você percebe que gasta quando está ansioso, tente criar uma pausa. Anote, respire, como a gente falou agora há pouco de respiração, converse com alguém de confiança, né? Também vale buscar apoio de um profissional, se sentir que está difícil sozinho. O autoconhecimento é um superpoder quando se trata de finanças. E falando de dicas, além de mais outras dicas práticas, né? Uma dica muito simples e poderosa é: espera 24 horas antes de tomar qualquer decisão financeira emocional.
seja uma compra, um investimento, ou até mesmo um jogo de aposta. Esse tempo de respiro e espaço ajuda a dar espaço para que a razão possa aparecer. E outra coisa, outra dica que é importante, tenha um diário do dinheiro. Registre os seus sentimentos quando você for gastar. Parece simples, mas ajuda a perceber quais são os seus padrões e fazer escolhas mais conscientes. Afinal de contas, cuidar do dinheiro é também cuidar da gente, né? Então, hoje são essas dicas que eu tenho, assim, conheça o seu eu, assim, que emoção te faz comprar, né? Que emoção te faz gastar? O que é essa emoção? E nós estamos falando aqui nem de que a emoção é boa, nem que a emoção é ruim, né? Porque, por exemplo, a raiva. Aparentemente, a raiva é uma emoção ruim, certo? Mas a raiva, ela pode ser um impulso para você sair dessa situação que você está. Se você está numa situação difícil, né, numa situação, aquela que nós chamamos da corrida dos ratos, né? Trabalho, pago conta, fico sem dinheiro, trabalho, pago conta, fico sem dinheiro, trabalho, pago conta, fico sem dinheiro. A raiva desta situação pode ser um impulso para você pular dessa rodinha, né? E fazer algo diferente. Então, a raiva pode ser um impulso, né? Assim como a alegria é um sentimento bom, mas ela pode te trazer consequências de atitudes feitas na euforia, né? Porque a alegria é uma coisa, às vezes, na euforia, você toma alguma atitude que você não percebeu, e depois, né, quando os ânimos se acalmam, é que você vai ver, às vezes, que você entrou numa furada, que você falou um sim que não deveria ter dito, né? E o medo também, o medo excessivo, ele te atrapalha porque você fica com medo de continuar. Mas o medo também pode não te deixar cair em ciladas. Então, é conhecer. E fazer esse diário do dinheiro é isso. O que me faz gastar? Por exemplo, o que me faz comprar coxinha todos os dias? É fome? É hábito? Ou é um vazio? Eu preciso mesmo, né? Então, aí a gente já entra na parte da alimentação, que a nossa amiga Érica trabalha, e ela sabe bastante dessas compulsões, né? Porque, às vezes, esses gastos diários de coisas, de bobagens, né? Eles viram compulsão e te afastam do seu projeto financeiro. Né? Porque pergunto para alguém, por exemplo, quanto você gasta, né, que é uma das perguntas que eu faço quando faço o diagnóstico financeiro, quanto você acha que gasta? A pessoa, ela, naquela contabilidade mental, ela me fala do aluguel, se ela paga aluguel, não, do aluguel, ou da prestação da casa, ou do carro, da mensalidade escolar, fala dos grandes gastos, mas aqueles pequenininhos que vão minando as finanças no dia a dia, muita gente não se lembra. Tem gente que não se lembra que ele compra gás em casa, que paga água, né? Então, essas coisinhas que são pequenas vão minando as nossas finanças e nos afastando do nosso projeto de futuro financeiro. Não, com certeza. Esse diário, eu ia te pedir até, né, como fazer esse diário, né? Você acabou de falar aí mais ou menos, né? Mas só para o pessoal ter uma ideia aqui, Gi, tipo, fala o que tem que conter nesse diário, né? Assim, nessa folha aí do dia, por exemplo, né? No dia tal, o que tem que ter ali as coluninhas que a pessoa pode anotar, né? E tentar fazer isso em casa aí, como uma dica aí. Por exemplo, a pessoa que tem o hábito de comer, tomar no café da manhã lá uma coxinha e um café e tal. Por que ela faz isso todos os dias? Ela realmente tem fome, ela realmente precisa comer essas coisas todos os dias, né? E qual é a emoção? Por exemplo, você vai para o shopping, eu vou para o shopping passear, e não tenho intenção nenhuma de gastar nenhum dinheiro. E aí, quando eu saio do shopping, saio com uma sacola. O que me fez comprar isso, né? Por que eu comprei? Eu precisava. E uma das coisas que é bom sempre perguntar, eu quero
ou eu preciso, né? É uma necessidade ou é um desejo, né? Eu tenho dinheiro para isso e se eu não tenho, como eu vou fazer para ter? E por que eu vou gastar um dinheiro que eu ainda não tenho, né? Então, essas são perguntas que você precisa se fazer antes de completar o gasto, né? E se você já completou o gasto, de repente foi por impulso, é descobrir qual foi o gatilho, o que ligou a chavinha que fez você comprar aquilo sem você pensar, né? Você não pensou e comprou. Aí quando você viu, você já estava com aquilo comprado, já está com a fatura comprometida, né? O que fez você, o que ligou, qual foi a chave que te ligou para fazer essa compra que depois você se arrependeu. Não estou falando de compras conscientes, nem de compras que você que está dentro do seu orçamento, que você planejou, nada disso. Estou falando daquelas compras que estão totalmente fora do seu plano, totalmente, às vezes, coisas que você compra e depois não vai usar para nada. Você mesmo nem sabe por que comprou. Então, você precisa estudar, se conhecer para saber, para descobrir por quê. Como assim? Nem sei por que comprei. Eu preciso saber qual foi o gatilho que me fez comprar uma coisa que eu nem precisava. Sim, exato. E isso dá margem para esses problemas que tem hoje em dia, né? Do acúmulo excessivo, né? Tem gente aqui nos Estados Unidos, então, gente, aqui é o país do acúmulo, né? Assim, o pessoal consome demais, sem parar para pensar, né? E por isso que tem essas séries aí que vocês devem ter visto já no Netflix aí com acumuladores, né? Então, porque a galera sai comprando, cara, sai pegando coisa, não sei. O lixo daqui é ótimo, tá, gente? Aqui o lixo, o pessoal bota altas coisas aqui na calçada. Tem um dia que passa o lixo aqui, então tem escrivaninha, tem cadeira, tem coisa que você pode pegar ali daquela calçada e trazer para sua casa, porque tá ali para ser coletada depois. Mas então as pessoas aqui, eu não sei. Aí entra o consumo de várias formas, né? Seja o consumo de graça, né, que você pega ali desse lixo, ou seja, o consumo mesmo por compra, né? Então, assim, aqui o pessoal tem muito acúmulo, o pessoal quer consumir, quer ter. E aqui eu estava ouvindo uma palestra outro dia falando exatamente sobre isso, sobre como aqui eu acho que aí é cultural também, né? Aquela coisa de você achar que você precisa ter muita coisa para poder mostrar que é importante, para poder mostrar que não está na miséria, ou se sentir fora dessa miséria, não sei. Né? Tem vários mecanismos aqui da nossa cabeça, né? Que aí por isso que a gente tem que entender, né? Como é que a gente está se sentindo e o que de repente gatilha a gente para fazer alguma coisa, porque às vezes eu estou numa cultura ali, por exemplo, eu vejo o pós-guerra do meu pai ali. Meu pai passou pela Primeira e pela Segunda Guerra. Né? Então, assim, ele tinha uma coisa em casa que ele tinha que guardar um dinheiro para qualquer emergência, porque senão podia acontecer alguma coisa, né? Uma coisa assim. Então, essa forma de criação dele fez dele ter alguns certos comportamentos com dinheiro, ainda bem que era guardar, mas assim, ao mesmo tempo, podia ser o contrário, né? Eu vou morrer na guerra mesmo, então vou gastar tudo, vou viver loucamente. Podia ser, né? Mas assim, como é que a história de cada um também interfere, digamos assim, né, no nosso comportamento, né, na nossa relação com o nosso dinheiro, enfim. Né? E essa questão também da pausa de novo, ele também sempre falava, vontade dá e passa, que é exatamente essa pausa das 24 horas que você falou, né? Não faz nada por impulso. Ele falou, Érica, vontade dá e passa, espera aí, depois você pensa sobre isso de novo, né? Daqui a pouco a gente conversa sobre isso de novo. E é incrível que, às vezes, ainda mais adolescente, né? Que eu lembro muito dessas conversas quando eu era adolescente. Você é adolescente, você quer ficar na moda, você quer ficar junto com os amiguinhos, quer ter a mesma coisa. Então ele falava assim, cara, peraí, vamos ver, né? Vamos ver se daqui a amanhã você vai estar com essa ideia na cabeça de novo. E geralmente não estava, né? Assim, depois de um dia, dois, ali você esquece, por causa desse gatilho do impulso, né? Que é o que essas redes sociais todas, o marketing faz hoje em dia, que te pegar no pulo ali e falar, cara, vou dar um tchan aqui para essa menina vai pegar essa purpurina e vai comprar um negócio. Conhecido neuromarketing, chama, Isso, né? exatamente.
Então, hoje em dia, então, né, tá bem desenvolvido, né, que eu tenho um pessoal que chamava, era marketing 2.0, agora é outro marketing, enfim, mas relacionando essas questões, né, da nossa dinâmica cerebral ali, né, dos gatilhos e tudo, para poder impulsionar vendas e tal. Então, é um mundo novo, né, que a gente tem que aprender a lidar, e quanto mais informação a gente tem, a gente consegue lidar melhor com esse tipo né, de situação, né, que aparece aí. Então, é sempre bom buscar um profissional, como você mesma disse, né? Então, Gilmara está aqui, gente, ela trabalha com isso. Então, assim, buscar uma ajuda profissional, tanto nas finanças como uma terapia também, porque às vezes a gente tem tantas coisas introjetadas dentro da gente que a gente precisa de um profissional, fazer uma terapia também para entender como é que a gente lida com essas coisas todas, né? Então, ficam essas dicas aí para o pessoal que está assistindo a gente, né? E aí, se você também tiver alguma dúvida, a gente coloca aqui que a gente, né, vai responder, se não hoje, mais para frente, a gente entra aqui e responde nos comentários, tá? Então, assim, Gilmara, eu acho que a gente já chega aqui no final, né? Depois dessas dicas todas ali, a gente falou muito, então, para quem está aqui assistindo, sobre emoções e finanças, né? Se você gostou dessa conversa, eu vou botar aqui de novo a chave Pix aqui do Instituto. Faça uma contribuição para o Instituto Gileno Bahia, para a gente continuar conseguindo construir esses conteúdos e disponibilizar esses conteúdos gratuitamente aqui nesse YouTube, né? Deixa aqui a sua contribuição, né? Se inscreva nesse canal aqui que você está assistindo essa conversa, né? Compartilhe esse vídeo com a maior quantidade de gente que você conseguir, né? Quanto mais gente souber desse tema, né, dessas informações, melhor, né? Porque a informação é poder. Então, eu espero que vocês saiam daqui melhores do que entraram, né? Com mais informação para cuidar dessa saúde financeira. Vou agradecer a Gilmara também, né? A presença, como sempre, aqui, né? No Instituto Gileno Bahia, né? Agora aqui no ciclo de palestras. E eu queria pedir, Gilmara, antes da gente se despedir, para você deixar um recado final aí para a nossa audiência, né? Deixa uma mensagem final aí para eles que, assim, é muito importante, né? Pode ser um resuminho aqui do que a gente falou hoje, em linhas gerais, né? Uma coisa que eles não se esqueçam mais. O que eu queria deixar de recado é o seguinte: para você que é empresário e para você que é funcionário também, desde o dia 26 de maio de 2025, ficou obrigatório, as empresas, entrou em vigor uma lei que ela obriga as empresas a cuidarem da saúde emocional dos funcionários. Então, se você é funcionário, você precisa ajudar o seu patrão, o dono da sua empresa, a ajudar você. Então, fala para eles sobre isso e quanto da sua vida financeira não é afetada por conta das suas emoções. O trabalho, tudo isso é afetado. Então, nós estamos ajudando as empresas a se colocarem dentro da lei, né, para colocar essas questões de finanças e educação financeira e ajudar os funcionários a terem uma melhor vida emocional. Então, se você tiver, chama a gente para conversar, para saber o que é essa lei, de que se trata, porque é obrigatório hoje, por lei, aqui no nosso país, que as empresas cuidem da saúde emocional dos seus funcionários. E dinheiro e emoção tem tudo a ver. Você pode deixar de trabalhar, entrar em depressão. Pessoas perdem a vida por conta das emoções e das finanças. Então, é um assunto extremamente importante e que você precisa disseminar para todo lado. E outra, ajude o nosso instituto a crescer, porque nós também cuidamos de crianças, jovens, adolescentes, mulheres, homens, que precisam também conhecer mais conteúdos de todas as pessoas que passam pelo nosso instituto. Então, ajuda o nosso instituto aí, faz um Pix para a gente. E o Pix, olha só, falar Pix já faz a gente sorrir, gente. É o que a gente fala, né? Tem muita gente que tira foto e fala Pix. Não, o pessoal fala X, né? Eu falo, não fala X, não fala Pix.
Ai, não, mas é exatamente isso, né? Muito bom, Gilmara. Obrigada, viu, por estar aqui sempre com a gente. A gente vai ter, gente, outros conteúdos. Se vocês também tiverem outras sugestões, né, de temas, né, que a gente possa falar sobre, né? A Gilmara trouxe aí essa questão, né, de como é importante ter as empresas agora, a partir dessa lei, promoverem a saúde mental dos seus funcionários, né? Para que elas estejam de acordo com a NR1, as normas regulatórias, né, de risco. Eu não sei direito, não sei se você sabe, mas são umas novas normas regulatórias que tem como objetivo mitigar os riscos empresariais, né, nas organizações. Então, a saúde mental foi considerado como o principal risco, né, das organizações. Então, é por isso que todo mundo está agora nessa corrida atrás de resolver isso, porque, assim, finalmente, né, Gilmar, eu acho que finalmente as pessoas começaram a entender que isso é muito importante, né, que não tem empresa saudável, não tem empresa rentável se o funcionário, que é a alma dessa empresa, não está bem, né, o colaborador ali. Então, que bom que a gente está nessa fase de evolução aí do mundo, discutindo também várias questões de turno, contraturno, enfim. Então, isso é muito bacana, né, de estar acompanhando, e que bom que isso está acontecendo, né? Então, gente, se vocês precisarem, entre em contato. O contato da Gilmara vai estar aqui na legenda desse vídeo. Né? Pode entrar em contato também com o Instituto Giliano Bahia. A gente também tem o Projeto Encontrar-se, que é um projeto voltado para o desenvolvimento pessoal, né? E a gente vai ter novidades aí com relação a Encontrar-se mais para frente. Então, continue seguindo e apoiando o Giliano Bahia nessas ações que promovem exatamente esse desenvolvimento humano, esse desenvolvimento pessoal, né? E assim, de acordo com todos os pilares da saúde, né? Então, contamos com vocês. Obrigada novamente por estarem aqui com a gente, né? E um abraço aí para todo mundo. Beijo. Deus abençoe a todos.